me chamo Georgia Spielmann, sou cantora, faço parte do corpo artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. De repente, eu percebi que já estamos em setembro. Em setembro me veio primavera, também um pensamento, lá vem o calorzão do Rio de Janeiro, mas também a Independência Pedro I, Leopoldina, Domitila, e eu fiz uma viagem e lembrei de um período em que eu ia cantar a ópera Domitila e queria saber mais sobre Pedro I. Essa ópera foi composta pelo João Guilherme Ripper, cujo libreto eram as cartas do imperador para a sua amada Domitila. E nessa busca eu tive a sorte de encontrar uma pessoa muito especial, a museóloga Ângela Moliterno, que havia estudado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, para sorte minha, durante 2 anos foi diretora do Museu do Primeiro Reinado, óbvio, a casa da Domitila. Imagina o que ela não deveria saber de Pedro I. Bom, para minha surpresa, ela havia pesquisado muito sobre Pedro I, muito em busca de tentar mudar a imagem que a República fez, não só dele, mas de toda a família imperial. E ao acabar nossa conversa, eu fiquei tão apaixonada pelo Pedro I que a Domitila não nos ouça. E, obviamente, o resumo foi que eu a convidei para abrir o espetáculo, abrir a ópera, falando um pouco desse homem, Pedro I. Então eu liguei para a Ângela, contei da minha viagem e falei, vamos falar, aproveitar a 7 de setembro para falar um pouco de Pedro I, desse homem Pedro I. Eu acho que todo mundo tem curiosidade, muita coisa é falada, de uma maneira tão verdadeira. E quem sabe cantar um pouquinho da ópera, fazer uma torta, um bolo que a Domitila fazia para ele. E ela me disse o seguinte, olha, Pedro I era um homem essencialmente, ele era um homem do sentimento, ele era um homem totalmente do coração. E eu o definiria, e não era homem de pequenas medidas. Então a minha primeira pergunta para a Ângela, depois de tudo que conversamos, Ângela, por que Pedro I é para você um imperador dos sentidos? Trabalhei durante muito tempo na casa da Marquesa de Santos, ali em São Cristóvão, onde funcionava o Museu do Primeiro Reinado. Foi lá que eu me apaixonei por essa figura tão controversa que foi Dom Pedro I, e agradeço hoje a Georgia pelo convite para falar com vocês e mostrar um pouco dessa figura tão curiosa que atravessa a nossa história e que tem tanto a nos ensinar. Eu acho que a conversa vai ser muito boa e nós vamos descobrir muitas coisas juntas. Dom Pedro I e Dom Pedro IV de Portugal são as mesmas pessoas. E quem seria esse homem tão fascinante que aos 22 anos proclamou a independência do nosso país, nos deu uma Constituição que nos regeria por 65 anos, devolveu à sua filha, Dona Maria da Glória, o trono de Portugal que havia sido usurpado pelo seu irmão Dom Miguel. Era um homem principalmente de sentidos, de sentimentos, mas uma coisa muito importante, esses sentidos e sentimentos eram de grande honestidade. Era uma pessoa controversa, era uma pessoa hoje considerada talvez até com dupla personalidade, ou quem sabe até bipolar, como se diz, né, atualmente, mas era essa honestidade, essa sinceridade nos seus sentimentos que o fez a pessoa curiosa que hoje nós tanto procuramos entender e tirar dele aquela nódoa que existia de uma pessoa mulherenga, de uma pessoa má, de uma pessoa egoísta nos seus sentimentos. Nada disso. Ele era extremamente sentimental, extremamente
honesto. Eu acho que essa é a palavra que rege principalmente Dom Pedro. Não era uma pessoa de pequenas medidas, eram grandes as medidas. E ele conseguiu passar para todos ao seu redor esse seu sentimento, essa sua honestidade. Por isso, Dom Pedro, o imperador dos sentidos, que era latente, era inerente a ele, ultrapassava a pessoa, ultrapassava o homem. Ângela, você poderia me dizer um pouquinho sobre o imperador, o Pedro Homem? Como é que era esse homem? Eu acho que isso é uma curiosidade de muita gente, minha é enorme. Dom Pedro o Homem. Dom Pedro chegou ao Brasil aos 9 anos de idade, junto com a família real, no que nós chamamos vinda da família real para o Brasil. Ele foi criado no Palácio de Queluz, onde ele nasceu, na Sala Dom Quixote, e que viria a falecer aos 36 anos também. Ele foi criado como qualquer príncipe, cercado de professores, preceptores e abades. Ele não foi principalmente criado para ser rei, porque quem seria rei seria o seu irmão mais velho, que veio a falecer devido ao que a gente chama a praga, vamos dizer, né? A praga dos Braganças, que teve que todos os seus primeiros primogênitos de qualquer casamento mortos, e a herança da coroa passaria sempre para o segundo ou para o terceiro filho. No Brasil, ele se tornaria rapaz e homem, tá? Ele era inteligente, por vezes violento, impulsivo, cavalheiro e um temperamento extremamente enigmático. Romântico, quixotesco, audaz, heróico, generoso, glamuroso, consumado cavalheiro. Ele adorava montar, ele mesmo trocava a ferradura dos seus cavalos. E principalmente amante das companhias divertidas, veja-se o Chalaça. Ele era polivalente, ele gostava de música, tocava piano, oboé, cantava, regia, compunha, desenhava e esculpia. Era um tipo de beleza máscula, seus traços impressionavam. Tinha feições enérgicas. Ele não era muito alto, não, mas impressionava o conjunto, tá? Seu olhar era atrevido, um olhar vivo, era elegante e viril, frugal e econômico, imponente quando desejava. Tinha duas belas virtudes, a memória e o espírito. Sua conversação era cheia de observações e de raciocínio. Nos sentimentos como nos ódios, era franco e leal, hipócrita e prudente, constante e boêmio. Como disse Jacquemont, um geólogo francês que nos visitou, essa noite vou ver um bicho raro aqui na América. Vou conhecer o imperador. Sim, e agora Pedro, o príncipe regente, como é que ele era? Dom Pedro como príncipe regente. Essa fase é anterior à independência do Brasil. É a fase que Dom Pedro fica no Brasil, uma vez que Dom João é praticamente obrigado a voltar a Portugal e a jurar a Constituição portuguesa. Antes de partir, Dom João disse ao seu filho: Pedro, se tiver que se ser feita a independência do Brasil, que seja feita pelas suas mãos, que me há de respeitar, do que por qualquer um desses outros aventureiros. E, com o passar do tempo, Dom Pedro daria uma resposta a Dom João: se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que estou pronto, diga ao povo que fico. Ele gostava muito de Dom João e essa ruptura que se via no horizonte fazia-o sofrer muito. Ele tinha um grande respeito pelo pai, um grande respeito por Portugal, e tudo isso foi muito doloroso. Ele cresceu politicamente a partir do dia do fico. Ele precisava crescer. Foi um aprendizado difícil, dolorido
mas que ele conseguiu superar. Para isso, ele tinha a ajuda principalmente de Dona Leopoldina e de José Bonifácio, que era o seu principal conselheiro. E como príncipe regente, ele conseguiu manter uma paz relativamente forte no país, mas que culminaria com a nossa independência. E como ele funcionava como imperador e marido? E como seria Dom Pedro imperador? Eu vou pedir vocês um pouco de uma licença, porque de vez em quando eu tenho que ler, porque existem coisas que eu posso esquecer e que são muito importantes para definir essa pessoa que foi Dom Pedro I. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro materializa a separação de Portugal. Teria dito, no meio dos seus soldados, quando recebeu as cartas de Lisboa: me julgam um rapazito, eles verão do que é capaz esse rapazito, independência ou morte. Aclamado imperador em outubro e coroado em dezembro de 1822, seu governo ficaria conhecido como Primeiro Reinado. Pedro se mostrou um governante despótico, tudo pelo povo, nada para o povo. Era autoritário, um monarca absolutista, que por suas ações fazia valer suas vontades e o seu poder. Ele gostava muito de Napoleão e ele tinha ideias liberais. Ele era a favor da independência, ele era até mesmo a favor da república, mas quando se tornou imperador, aquele resquício absolutista dos impérios europeus falou mais forte. Por isso ele é tido como um imperador absolutista e despótico. Como imperador, ele era uma pessoa extremamente enérgica e impaciente. E o seu governo serviu principalmente para acirrar os ânimos entre brasileiros e portugueses. Por isso que é aquela história toda de faz gabinete, desfaz gabinete, faz um gabinete brasileiro, faz um gabinete português. Ele nunca conseguiu agradar nem aos brasileiros, que não o achavam um brasileiro e que ele então não deveria ser nosso imperador, nem os portugueses, que queriam que ele voltasse a Portugal para que fosse rei de Portugal. Foi um grande estadista, a Europa toda o considerou um grande estadista, dentro de suas limitações, lógico, tá? Amava o Brasil e sabia que o Brasil se protegeria e seria uma grande nação. Mesmo assim, muitas foram as questões de insatisfações contra o seu governo, principalmente a questão do trono português, porque ele tinha que assumir o trono português ou então abdicar em favor da filha, Dona Maria da Glória. Teve todo o problema com jornalistas, com o assassinato do Líbero Badaró e principalmente o seu caso com a Marquesa de Santos, que fez com que as pessoas ficassem um pouco revoltadas, achando que ele judiou muito de Dona Leopoldina, que Dona Leopoldina não merecia isso. Então isso tudo fez com que a situação ficasse insustentável e ele teve então que abdicar em abril de 1831. Ele abdicaria em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, né? E para evitar um derramamento de sangue principalmente. E o que ele diria naquela época? Deixar pátria e filhos, não existe tristeza maior. E como seria Dom Pedro como marido? Eu acho que essa é a parte mais controversa da história. Dom Pedro tinha uma sensualidade latente, que foi, vamos dizer assim, mais marcada devido ao clima tropical, como todo mundo diz, né? E o fato de ele viver livremente. Ele não tinha obrigação de dar satisfação da vida dele, ele achava que ele não tinha que dar satisfação. Mas um casamento se fazia necessário por motivos dinásticos, de herança, de herdeiros. Enfim, foi arranjado um primeiro casamento para Dom Pedro com Dona Leopoldina, uma princesa austríaca, uma princesa muito imbuída do seu papel como futura imperatriz do Brasil.
é difícil falar. Eu acho que Dom Pedro gostava da Dona Leopoldina, como gostou da Dona Amélia, sua segunda esposa. Já a Dona Amélia de uma outra maneira, mais maduro, mais ciente dos seus compromissos, das suas necessidades como imperador, como marido, como amigo. Mas ele gostava da Dona Leopoldina à maneira dele. Ele a respeitava, eu acho que apesar das puladas de cerca, respeitava sim. Tinha nela uma boa conselheira, tinha nela uma amiga, tinham momentos de prazer os dois, quando tocavam piano, quando cantavam, quando andavam a cavalo. Ele soube entender o lado de pesquisadora de Dona Leopoldina, né, que ela gostava de biologia, gostava da natureza. E o que os unia principalmente era isso, era o andar a cavalo juntos, né? As conversas às vezes, os conselhos que ela dava a ele na parte política, porque ela era uma princesa austríaca extremamente absolutista, e o incentivava mesmo, esse seu lado, o lado dele liberal na política. Ela sentia que ele tinha que fazer a independência, que ele tinha que ser o primeiro imperador, que o Brasil clamava por isso. Então eu acho que como marido, talvez ele tenha pecado, ele não tenha sido o companheiro ideal, o homem de todas as horas, a pessoa que estava sempre ali, que dava valor a ela, a figura dela como mãe, como amiga, como imperatriz. Mas eu acho que a gente também tem que saber que ele não estava preparado para isso, como ele não foi preparado para nada, né? Tudo dele foi por instinto. Ele foi homem por instinto, ele foi imperador por instinto, ele foi marido por instinto. Com Dona Amélia já foi diferente. Ele já estava mais maduro, ele já havia sofrido várias vicissitudes políticas, ele via todo aquele contexto acontecer e via que as suas maluquices, né, as maluquices do imperador não poderiam continuar, que ele tinha que ser mais assentado, mais cético, né, mais amigo das pessoas, dos políticos, do povo, enfim. Eu acho que é a parte mais difícil da gente significar o Dom Pedro como marido. Mas fica a ideia de que ele tentou, e da segunda vez eu acho que ele foi melhor do que a primeira. E como é que era esse Pedro amante? Dom Pedro amante. Ah, essa todo mundo gosta, todo mundo sabe, todo mundo mete a colher. Tá certo, verdade. Teve inúmeras amantes. Filhos bastardos, mais de 200. Reconhecidos, não no papel, mas reconhecidos como filho. Até com uma freira ele teve caso lá na Ilha dos Açores, quando ele voltou para Portugal, antes de chegar a Portugal, que também teve um filho. Enfim, o amante Dom Pedro, eu acho que é a própria figura do amante latino, extrovertido, casual, né? Enfim, é a figura mesmo do Brasil, aquele Brasil jocoso, né? O Brasil que todo mundo diz que nós somos, abertos, alegres, contentes, felizes. Esse era o amante. E como todo amante, ele era como todo amante, dava presentes, mimos, mas diferentes. Para Dona Domitila, Marquesa de Santos, que foi a principal amante que ele teve, a teuda e manteuda, como nós dizemos, que teve esse amor materializado na casa que existe em São Cristóvão, a casa da Marquesa de Santos. Ele foi um pouco mais ousado, vamos dizer assim. Ele deu títulos para ela e para a família, a colocou como primeira dama da imperatriz Dona Leopoldina, porque ele achava que isso faria com que não desconfiassem que ele tivesse um caso com a Marquesa. Ele disse até que a Marquesa tinha uma doença de pele muito infecciosa, então que ninguém podia chegar perto dela. Olha só a imaginação, né? Enfim, e a gente sabe desse romance porque ficou muitas impressões. A casa e principalmente as cartas e bilhetinhos que eles trocaram. Dom Pedro, como bom homem, queimou tudo para não deixar rastro. Domitila, como uma boa mulher, guardou todas. Disse seu amante que suspira para vê-lo quanto antes.
assassinado. O demonão. O demonão. Ai, o demonão. Inclusive, Paulo Resulti descobriu algumas cartas muito recentemente que deu origem ao seu livro Titília e Demonão. Demonão era um dos apelidos que ele escrevia, ele se chamava Demonão, Furacão, Fogo, Foguinho, enfim, de uma imaginação incrível, né? Mas um amante mais ou menos fiel. Teve ela, a Marquesa, mas foi amante da irmã dela também, a baronesa de Sorocaba, que teve um filho com ele. Quer dizer, ele era uma pessoa assim, e não dava, a gente nunca sabia o que ia acontecer. Era um dia após o outro, uma surpresa após a outra. E era uma das grandes características dele. Ele não era de rotina. De repente, tudo mudava. Modas, condenas, afasta-te. Minha querida Marquesa, aceite o protesto daquela amizade que conquistou seu amor. E eu acho que de tudo isso, o que a gente pode tirar é o seguinte: várias amantes, vários filhos bastardos, uma fofocada na corte imensa, mas um respeito que a corte tinha a ele e a Marquesa de Santos, porque frequentavam a casa dele, a casa dela, né, a casa da Marquesa de Santos, quando ela dava os bailes, os saraus, as reuniões de política, porque Dom Pedro tinha um gabinete lá que ele despachava lá daquela casa. Enfim, e de tudo isso, o que aconteceu? O primeiro reinado acabou, tá? Tudo se transformou em história e ficou somente um nome de mulher a mais na história, que foi Domitila. Esse foi o amante, Dom Pedro I. Nós sabemos que Pedro I teve várias amantes e vários filhos ilegítimos. Como é que ele era como pai? Isso eu acho que é uma curiosidade também de muitas pessoas. Um imperador com amantes e filhos espalhados por essa cidade. Como é que ele agia? Ele era presente, preocupado, ou ele não se importava muito? Dom Pedro como pai. Aí está uma grata surpresa. Dom Pedro foi o melhor dos pais. Ele era uma pessoa extremamente dedicada aos filhos. Ficava à cabeceira da cama quando eles estavam doentes, aplicando-lhes beberragens e sanguessugas. Brincava com eles sempre que era possível, vivia com eles no colo, fazia até cavalinho para eles andarem no seu lombo. Então foi uma pessoa extremamente amorosa com as crianças, com todas. Ele não fazia distinção, tanto os filhos bastardos quanto os filhos oficiais, fazendo até com que Dona Leopoldina ficasse triste com isso, porque ele dava o mesmo tipo de amor para todas as crianças. E Dom Pedro tinha já em si uma ideia que começava a germinar na Europa, que era do pai amante. Não era mais aquele pai longe dos filhos, que só via os filhos uma vez por semana, dentro de uma agenda rígida de estudos, como era Dom Pedro II fazia. Não, ele via os filhos e paparicava-os sempre que fosse possível. Era uma ideia que germinava na Europa dos pais serem mais presentes na vida das crianças. As mães amamentarem, porque as imperatrizes não amamentavam, tinham as aias de leite. Então é uma ideia mais ou menos como a gente hoje está vivendo, né? Essa própria pandemia, eu acho que fez isso. Os pais estão mais chegados aos filhos, vivem mais para os filhos, vivem a vida com os filhos, né? Compartilham mais as coisas, quando na verdade a ideia básica era viver praticamente separadamente, tá? E Dom Pedro escreveu muitas cartas para Dom Pedro II e para as filhas que ficaram no Brasil, tá?
Ele tinha grande carinho, chamava e tinha apelidos por eles. Escreveu várias cartas. Dom Pedro II ele chamava de Nhonhô, tá? E nunca se descuidava dos estudos. Sempre lembrava aos filhos a importância de estudar, a importância do conhecimento. É dele aquela frase que ele e o Mano Miguel seriam os últimos ignorantes da família. E tem aqui um trechinho de uma carta que eu acho que diz muito sobre esse Dom Pedro pai. Meu querido filho e meu imperador, enquanto eu viver, as saudades jamais se extinguirão no meu dilacerado coração. Deixar filhos, pátria e amigos não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada não pode haver maior glória. E numa outra carta também que ele escreveu, ele diria: só tenho 36 anos e minha filha, Dona Maria da Glória, precisa tanto de mim. Esse foi Dom Pedro pai, um pai carinhoso e atencioso. Bom, e falando em independência, como era o Pedro soldado e esse Pedro herói? Dom Pedro, o soldado. Quando Dom Pedro abdicou aqui no Brasil, ele foi para Portugal reaver o trono para sua filha Dona Maria da Glória, que havia sido usurpado por seu irmão Dom Miguel. A isso nós damos o nome de Guerra Civil Portuguesa. Para tal, ele teve que arregimentar um exército e correr à Europa, passando praticamente o chapéu para ver se o ajudavam nessa empreitada. De qualquer forma, antes de partir com seu exército, ele teria dito a Dona Maria da Glória: minha senhora, eis aqui um general português que vai defender seus direitos e restituir-lhe a coroa. E partiu Dom Pedro, o nosso cavaleiro andante, grande e fogoso. Para repor a sua filha, ele teve grandes dificuldades. Ele não se chamava mais Dom Pedro, ele adquiriu o título de Pedro de Duque de Bragança, né? E partiu rumo a essa nova cruzada. A Europa apoiava a causa da rainha destronada, mas apoiava só moralmente, porque ninguém foi capaz de dar uma ajuda financeira para que Dom Pedro conseguisse fazer um exército, compor um exército. Aos poucos ele vendeu as joias de Dona Amélia, ele pediu um pequeno empréstimo a um banco inglês e conseguiu arregimentar um exército de 7.000 pessoas, portugueses que acreditavam naquele imperador fogoso, tá? E nos meios das trincheiras, passando fome, passando frio, parece até que sim que eu estou romantizando, mas era isso mesmo, gente. Não tinha comida, comida era muito pouca, a roupa não era adequada, os soldados sofreram muito. Dom Pedro, por essa campanha, adquiriu a tuberculose que viria a matá-lo, tá? Mas ele não arrefeceu. Ele conversava com seus soldados, comia com eles, ficava nas trincheiras, arregimentava-os, orientava-os, fazia tudo o que era possível fazer para que ele tivesse o respeito e a determinação desses soldados na causa da pequena rainha, tá bom? E ele conversava muito com os soldados e ele se fez um soldado, ele se mostrou um grande general e a Europa se curvou a esse general quando ele conseguiu então a reposição de Dona Maria da Glória ao trono português, tá? Ele tornou-se muito popular por causa disso, as pessoas passaram a gostar muito mais dele, a respeitá-lo muito mais. Mas a vida dura das trincheiras o acabou levando, e a gente sabe que no seu leito de morte, uma das coisas que ele pediu foi que ele pudesse dar um abraço a um dos soldados que lutaram com ele nessa guerra inglória, que foi a retomada do trono português. Dom Pedro, o herói. Sim, por que não? O nosso herói, o herói macunaíma brasileiro, né? Do José Bonifácio já teria dito sobre ele. Dom Pedro não morreu, porque só os homens morrem. Dom Pedro era um herói. Dom Pedro não morreu.
Ao sentir o caráter desse homem, que desempenhou um papel relevante, notório e elevado no drama da vida, reconhecemos que ele era uma pessoa incomum. Pertenciam-lhe a energia, a atividade, a sagacidade, a sensualidade, a sensibilidade, por vezes a ignorância e muitas vezes a paixão. Tinha grandeza de alma e uma vida latente, pulsante, que se extinguiria no dia 24 de setembro de 1834, na Sala Dom Quixote, no Palácio de Queluz. O homem extraordinário, que foi a vida da sua pátria, viveria na memória do seu século e seguiria admirado e reverenciado. Duas frases definem esse herói. Uma é do padre Belchior. Este, na verdade, era um homem de fé, de consciência, formado em Deus, reto, altivo, generoso e bom. E Alberto Rangel o definiria: não quero defendê-lo, somente explicá-lo, pois, uma vez ele mostrado, ele se defenderá por si próprio. Não foi um homem de ordinária medida, amou por instinto, partiu aos bocadinhos. Não foi um homem de pequenas medidas. Ângela, agora me explica como ficou essa lenda do Pedro I. O Pedro Lenda. Dom Pedro a lenda. A lenda. Essa é uma tirada minha, vamos dizer assim, né? Considerar essa pessoa uma lenda. Por quê? Foi bandido? Foi mocinho? Foi herói? Difícil definir Dom Pedro. Difícil tentar explicá-lo, justificá-lo. Foi uma personalidade única, mal compreendida e com fama de mulherengo e um mau gestor público. Nos anos em que trabalhei no Museu do Primeiro Reinado, percebi que a missão daquele local era retirar Dom Pedro e Domitila daquele universo de pessoas erradas, de coisas erradas. Eles tiveram muito a ensinar, foram pessoas especiais, tá? E eu acho que de tudo aquilo que a gente viveu naquele museu e que provavelmente o museu ainda viverá, porque eu creio sinceramente que aquela casa vai reviver, ela vai renascer das suas próprias cinzas, vai ficar para a história esses personagens fantásticos, extraordinários, ousados e desafiadores. Pedro foi um príncipe latino-americano, foi fascinado por Napoleão Bonaparte e impregnado pelo liberalismo. Nosso Dom Quixote, nosso herói de folhetim. Tudo nele era em excesso. Ele foi, sem dúvida, o personagem mais importante da história do nosso país. E querendo que vocês pensem nesse Dom Pedro como uma figura de prodigiosa natureza humana, um ser de escândalo e contradição, cuja vida tão breve se marcou por rasgos generosos que lhe redimem os erros e os pecados. E como diria novamente Alberto Rangel, amou e viveu aos bocadinhos. Era isso, gente, que eu tinha a falar sobre Dom Pedro. Foi rápido, a gente tem muita coisa a falar. Eu acho que cada item desse dá ensejos para que a gente faça outros tipos de lives, de discussões, porque é muita coisa ainda a ser discutida, é muita coisa a ser estudada, e a gente não pode deixar que a história desmonte novamente tudo que passou, tá? Eu acho que tudo tem seu valor, tudo tem seu tempo, tudo tem o seu quadrado, mas a gente tem que saber estudar isso no tempo certo e não apagar, e não jogar para baixo do tapete. Foi isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Agora vamos ao bolo da Marquesa. Prendendo as madeixas, colocando o avental,
Diga em quantas linhas te enredastes antes de me revelar. Estranhamente tua ausência junto a mim acende as estrelas, enquanto a noite eu já perdi. Confessa qual o segredo que as palavras têm de te anunciar. Furtivamente tu envolve o meu jardim, colhendo os mesmos lírios que eu tomei de ti. Ah, chega de música e vamos ao bolo. Então, bolo da Marquesa de Santos. Precisamos de 4 ovos, 200 gramas de manteiga, 2 xícaras e meia de açúcar. Meu Deus, como eles comiam açúcar. 1 colher e meia de chá de fermento, 1 xícara e meia de farinha de trigo e 1 xícara e meia de amido de milho e 1 xícara de leite. Então, voilá! A receita ficará na descrição e num comentário fixado. Ah, não esqueça de bater primeiro as claras em neve. O bolo da Marquesa de Santos. Agora só falta o demonão. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa viagem junto com a nossa maravilhosa museóloga Ângela Moliterno. Quero agradecer, Ângela, muito você ter topado esse projeto, e você é uma pessoa apaixonada pela nossa história e cativante ouvir você falar. E, bom, não esqueçam de se inscreverem, dar um like e acessar o sininho. Quem sabe uma próxima com a Ângela Moliterno. Quem sabe? Um beijo. Tchau.